E se um evento de saúde tão impactante quanto um AVC não for só um acidente, um raio em céu azul, mas na verdade o capítulo final de uma história que já vinha sendo escrita há muito tempo? Vamos mergulhar nessa análise que é baseada num caso real para a gente entender as pistas que o corpo dá. Bom, aqui a gente tem a cena do creme. Uma neuroimagem que não deixa dúvida sobre o dano. Um AVC isquêmico. É daqui que a gente parte. A investigação começa agora. Não para tratar só o que a gente está vendo, mas para entender o porquê de tudo isso ter acontecido. E essa é a pergunta-chave que guia toda essa análise. Sabe, a medicina mais convencional tende a focar no evento em si. Já uma abordagem funcional dá um passo para trás e pergunta: qual foi o caminho que nos trouxe até aqui? Então vamos começar como todo bom detetive, examinando as evidências diretas, o dano. O que os exames realmente nos contam sobre o que aconteceu lá dentro do cérebro? A lista de danos é tipo as anotações iniciais de um perito, sabe? A gente tem um infarto lacunar, que é basicamente um pequeno derrame numa área bem profunda do cérebro. Depois, microangiopatia, que traduzindo significa danos generalizados nos vasinhos de sangue mais finos, como se as menores tubulações do cérebro estivessem enfraquecidas. E olha isso, uma estenose de 70% na carótida. Isso é um bloqueio muito sério numa das principais artérias que levam sangue para a cabeça. Juntando tudo, as pistas são claras. É um problema vascular crônico e espalhado pelo corpo. Ok, agora que a gente já conhece o dano, vamos atrás dos suspeitos principais, aqueles culpados mais conhecidos por trás de um AVC. O suspeito número 1 é a aterosclerose. Para ficar fácil de entender, pense nela como uma ferrugem que vai se formando nos canos do corpo. Com o tempo, essa placa de gordura e inflamação vai crescendo, endurecendo e estreitando as artérias. Aí o sangue tem dificuldade para passar. E as evidências contra esses suspeitos são bem fortes. Foram encontradas placas em várias artérias importantes, não só nas do pescoço, e os exames de sangue confirmam tudo, com níveis de colesterol LDL, aquele chamado de ruim, e outras partículas perigosas nas alturas por um longo tempo. O segundo suspeito na nossa lista é a hipertensão. A pressão alta funciona como uma cúmplice perfeita, sabe? Fica ali, forçando a parede das artérias sem parar. Esse estresse contínuo vai danificando os vasos, principalmente os pequenos do cérebro, o que contribui diretamente para aquela microangiopatia que a gente viu antes. E é aqui que a investigação muda de rumo. A abordagem padrão focaria em quê? Em tratar o bloqueio, a pressão alta. Mas a visão funcional dá um passo atrás e faz a pergunta de $1 milhão. Por que a aterosclerose e a hipertensão se instalaram ali, em primeiro lugar? Que condições permitiram que esses criminosos agissem livremente? Agora a investigação fica mais profunda. A gente vai começar a descobrir uma rede de sistemas interligados que bem silenciosamente prepararam todo o terreno para o desastre. E aqui vem a primeira grande revelação: uma deficiência hormonal gravíssima. Nesse caso, a pessoa teve uma menopausa precoce lá pelos 35 anos e nunca fez reposição hormonal. O estrogênio tem um efeito protetor super importante para os vasos sanguíneos e para o cérebro. A falta dele por décadas acelerou e muito o processo de aterosclerose. Em seguida, a gente encontra um cúmplice metabólico, a tireoide. Um hipotireoidismo funcional, mesmo que pareça sutil nos exames, significa que o metabolismo do corpo inteiro está mais lento. E isso inclui o cérebro. Com menos energia, a capacidade de recuperação neurológica fica bem comprometida. E claro, não podemos ignorar o estresse. O relatório desse caso aponta um histórico de estresse emocional bem pesado antes do AVC. Um sistema adrenal que vive sobrecarregado tem uma capacidade de adaptação muito limitada, o que deixa o corpo mais vulnerável a picos de pressão e inflamação. E para completar o quadro, a gente adiciona uma inflamação constante, de baixo grau, vinda de alergias crônicas como rinite. Pode parecer pouca coisa, mas essa inflamação que começa no nariz, por exemplo, alimenta a inflamação vascular, mantendo aquele fogo sempre aceso dentro das artérias. Ok, agora a gente tem todos os suspeitos e os cúmplices na mesa. Chegou a hora de juntar todas as peças e finalmente ver a imagem completa de como esse crime foi orquestrado. Então, o ponto crucial é este aqui. Não estamos olhando para um problema só do cérebro. O que essa imagem ilustra é a profunda conexão entre os sistemas do corpo. O que acontece nos hormônios, no metabolismo, na resposta ao estresse, tudo isso impacta diretamente a saúde do coração e do cérebro. É tudo uma coisa só. E aqui está o momento ahá, a grande revelação, a síntese final. Não foi só um AVC,
Foi uma doença vascular sistêmica, com uma aterosclerose já avançada, que foi dramaticamente acelerada pela falta de hormônios e, no final, teve como gatilho a hipertensão. Esse é o veredito completo do caso. E essa frase aqui do material original resume tudo de forma perfeita. É uma mudança de perspectiva. O colesterol é um personagem importante na história, sim, mas o verdadeiro vilão por trás de tudo é a inflamação crônica, que danifica os vasos e permite que o colesterol se torne um problema. Com um diagnóstico tão completo e detalhado, o plano de ação precisa ser igualmente integrado, né? Tem que atacar todas as causas que a gente descobriu. Olha só como o plano de tratamento é construído. Ele não foca só em baixar o colesterol. Ele tem múltiplos objetivos. Primeiro, claro, reduzir o risco de um novo evento, mas também restaurar a saúde do revestimento dos vasos, baixar a inflamação no corpo todo, reequilibrar os hormônios, dar mais energia para o cérebro e, por fim, melhorar a resposta ao estresse. É uma abordagem de 360 graus. E o plano se torna real com intervenções bem direcionadas. Por exemplo, usar compostos que ajudam a abastecer as usinas de energia das células, ou outros que são poderosos anti-inflamatórios naturais. O objetivo não é só tratar um sintoma, mas fortalecer o sistema todo, de dentro para fora. E claro, nada disso funciona de forma isolada. A estratégia completa combina essas intervenções com o que é essencial: estilo de vida. Dieta, exercício, sono. A ideia é criar um ambiente interno que seja ativamente protetor para o cérebro e para todo o sistema cardiovascular. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Essa análise toda mostra que um evento como um AVC não é uma falha de um único órgão, mas de uma rede inteira. Então, o que mudaria se a nossa abordagem à saúde se concentrasse menos em dar nomes a doenças isoladas e mais em entender e otimizar os sistemas interconectados que nos mantêm saudáveis? Fica aí a pergunta.